Não gostei disso. Mas ela sabia que isso aqui virou a casa da mãe Joana. E eu falando assim, Podemos então, pessoas? Olha só então. Acho que nesse primeiro momento a gente tentou mostrar para vocês um pouquinho da bioquímica associada ao sistema nervoso central e periférico. E perceba que eu estou pensando em cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, medula vertebral. E não estou pensando em sistema límbico, porque o sistema límbico é diferente disso. Tá bom? E aí, acho que você entendeu que a divisão do sistema nervoso simpático e parasimpático é uma divisão anatômica. E os neurotransmissores, eles podem fazer não, né? Os neurotransmissores auxiliarão na classificação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Lembrando que toda sinapse pré-ganglionar, o neurotransmissor é a acetilcolina, e toda sinapse pós-ganglionar, o neurotransmissor é a adrenalina ou acetilcolina. Então, quando você pensar em sistema nervoso simpático e parasimpático, é o pós-ganglionar que muda. E aí, a nossa última discussão, você tem que ser capaz de, quando o professor, não vai ser eu, mas quando o professor de, sei lá, farmácia, qualquer coisa, fala assim, vamos trabalhar com fármacos agonistas, vamos trabalhar com fármacos antagonistas e vamos trabalhar com fármacos agonistas inversos. O que isso diz pra gente? O fármaco agonista faz a mesma coisa que o ligante. Então, vou colocar aqui, ó, igual ligante. Ligante entende como hormônio, tá? Igual ligante. O fármaco antagonista faz o quê? Diferente do ligante? Na verdade, a gente vai colocar aqui, ó, ligante bloqueado. Então, ele bloqueia o ligante. Não faz o inverso, tá? Não faz o contrário. Quem faz o contrário é o agonista inverso. Então, o agonista inverso faz o contrário do ligante. Beleza? Mais uma vez, entenda ligante como ou hormônio, ou neurotransmissor, ou sei lá. Tudo bem? Então, fármaco agonista substitui o neurotransmissor, substitui o hormônio, substitui a molécula. O antagonista bloqueia isso. Então, não faz igual não, nem faz diferente, só bloqueia. Fechou? E o agonista inverso, esse sim faz o contrário. Então, se você pensar, o paciente está taquicárdico, o que significa isso? Que ele está com aumento da frequência cardíaca. O que você tem que fazer com que ele... O que tem que acontecer com o fármaco? Ele tem que ser um agonista, um antagonista ou um agonista inverso para melhorar? Sim, entende que ele tem que parar a taquicardia? Ele não tem que ficar bradicárdico. Se fosse agonista inverso, ficaria bradicárdico. O antagonista bloqueia a taquicardia. Ficou claro isso? Então não pense que antagonista é o inverso do agonista. Não é. Não
Nunca foi. Tá? Só bloqueia. Show de bola? Então, quando você fala o sistema nervoso adrenérgico, ele causa taquicardia. O colinérgico causa bradicardia. Eles são antagônicos? É antagonismo isso? Não é. É agonista inverso. Percebeu a diferença? Ah, Léo, se fosse antagonismo, aí só simplesmente pararia a taquicardia. Parou a taquicardia, beleza. Aí eu estou com fármaco agonista, faz a mesma coisa, antagonista para, e agonista inverso faz o contrário. Show de bola? Além disso, dúvidas. Entendeu? Entendeu? E além disso, você agora vai ter que ser capaz de sempre lembrar. Mais uma vez, todos os receptores adrenérgicos são simpáticos. Todos. Tá bom? Todos os adrenérgicos são simpáticos. Todos os colinérgicos são parasimpáticos. E aí, mais uma vez, eu estou pensando no pós-ganglionar. Sempre. Mais uma vez, quais são os receptores do sistema nervoso adrenérgico? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Não tem outro. São só esses 5. E do colinérgico? Muscarínico e nicotínico. Muscarínico de 1 a 5. Não pode esquecer isso mais, hein? E os nicotínicos? Tem 1000. Você vai perceber isso? Tá? Você vai perceber que vai virar uma zona isso agora mesmo, mas se você decorar isso já facilita muito a nossa vida. Tá. E aí, mais uma vez, alfa 1 faz o quê? Ativa quem? Fosfolipase C. Alfa 2. Inibe adenilidade ciclase. E os beta? Ativa a adenilado ciclase. Os ímpares faz a mesma coisa do ímpar, alfa 1. Beleza? E os pares faz a mesma coisa que o par, alfa 2. Show de bola? Todos eles são receptores metabotrópicos. Significa que está associado então à proteína G. E os nicotínicos? Ionotrópicos. Significa que está associado a portões iônicos. Certo? Bomba de sódio e potássio, canal de sódio, canal de potássio, canal de cloro, canal de cálcio. Isso é ionotrópico. Show de bola? E aí não esqueça, o simpático são quais nervos? De qual região? Tóraco, lombar. E o parasimpático? Crânio, sacral. Ou cervical sacral. É do pescoço e do cóccix. Show de bola? Entendeu isso? Fácil? Lembrou? Então, lembra, o professor vai sempre falar assim para você, ó. Nossa, estou com um agonista beta. O que significa isso? Que é sistema nervoso simpático ou parasimpático? Simpático. O neurotransmissor é adrenalina ou noradrenalina. E ele vai ativar a adenilado ciclase. Nossa, eu estou com antagonista beta. Tipo, você vai saber, pelo menos era para você saber, que a taquicardia é porque a adrenalina está ativando o receptor beta 1 cardíaco. Beleza? Ah, eu não quero ter taquicardia. Paciente, eu quero controlar, então eu vou ter um antagonista beta. Aí eu paro a taquicardia porque eu estou bloqueando o receptor beta. Show de bola? Oi? Esses alfa e beta também são considerados Todos que estão associados à proteína G. Tá? Então, todos os muscarínicos quanto os adrenérgicos. Todos são metabotrópicos. Então, amém que isso é isso. E eu acho que você entendeu mais de uma vez. Mais uma vez. Se você está lá, terminação nervosa de um neurônio, dendrito do outro neurônio, então, terminação nervosa e dendrito,
Qual é o neurotransmissor que vai ser liberado aqui? Em quase 100% das vezes. Acetilcolina. Entre terminação nervosa e um órgão qualquer, vamos colocar aqui o órgão que a gente coloca aqui, fígado. Isso é o fígado. Qual é o neurotransmissor? Acetilcolina ou noradrenalina ou adrenalina. Lembra que adrenalina e noradrenalina, eu vou te mostrar agora, difere de uma única coisa. Isso é sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo para você perceber isso bonitinho. Ó. Então, aqui é os receptores ionotrópicos e metabotrópicos. Gente, lembrei de uma coisa. Olha que merda que é. Se você tirar esse ó daqui, ó, tira esse ó. Lê essa palavra sem ó. O que é inotropia? É aumento da força de contração do coração. Só muda o ó. Ionotrópico é de íons. Inotrópico é de força de contração. Então, cuidado, porque vai ter fármacos que são inotrópicos. Aí você lê inotrópicos depressa, pensa que é ionotrópico. São duas coisas diferentes. Tá? É paia, né? Mas é. Tipo, nossa, ionotrópico é de íons, é nicotínico. Beleza? Nossa, estou com um agonista ionotrópico. É uma coisa. Estou com um agonista inotrópico. É outra coisa. Olha, mas só mudou o ó, o cara que escreveu errado. Não foi, não. Tá bom? Então, inotrópico é força de contração cardíaca. Ionotrópicos são receptores nicotínicos. Coloca isso grandão, porque é até pegadinha essa bosta. Aí o cara vai anular a questão. Não. Mas escreveu errado. Mano, é pai. Mas é exatamente isso. Dê uma olhadinha lá, ó. Então perceba que você tem dois receptores diferentes. Beleza? E aí você vai ver então a ideia simpática e parasimpática. Tá aí os receptores, olha lá, ionotrópicos e receptores metabotrópicos. O ionotrópico é um canal iônico. Ele sempre tem 5 subunidades que transportam, que atravessam a membrana plasmática de um lado a outro, e vai chegar o neurotransmissor e vai abrir. Então fechadinho lá, ó, perceba. Tá vendo que tá fechado aqui? E vai abrir isso aí, beleza, os íons vai de um lugar para o outro. Pronto. Chegou o neurotransmissor, ou o hormônio, depende do que a gente está trabalhando. Abriu o canal, passa íons. Simples assim. Tá? Simples assim. E os receptores metabotrópicos? Já. E os receptores metabotrópicos são associados à proteína G. E aí pode ativar a adenilato ciclase, a fosfolipase C, pode inibir a adenilato ciclase, etc. Então lá. Já. Vai no neurotransmissor. Interage? Vai, demônio. Então tá lá. Neurotransmissor, receptor, proteína G. O que a galera confunde? Imagina que eu tenho um receptor adrenérgico. Ele é o alfa 1. Lembra que a proteína G também tem alfa, beta, gama. Esse alfa aqui e esse alfa aqui não tem nada a ver. Só tem o mesmo nome. Tá bom? Nossa, receptor alfa 1 é a subunidade de alfa que se desloca? Não. Para tudo é a subunidade alfa que se desloca. Para os betas, para os alfas, para os muscarínicos. Percebeu a diferença? Então, isso é metabotrópico e isso é ionotrópico. Não é inotrópico. Não esqueça disso, por favor. Tá claro na farmacologia, senão você fala, nossa, mas tá falando mentira. Não tá falando mentira. Quais são os principais receptores metabotrópicos que existem?
Acho que essa conversa você já sabe, né? Subunidade alfa, ativa, você já sabe. A gente já viu isso no primeiro período umas 300 mil vezes. Tá. É isso que a gente visualiza. Tira uma volta disso, que agora a briga começa a ser feia. Você fala assim, nossa, estava tão difícil, agora é quase impossível. O que você está vendo aqui? E aí a gente vai parar para pensar juntos. Todos esses são receptores metabotrópicos. Mais uma vez, são receptores que estão associados a qual proteína? G. Então você tem, receptor de glutamato. Então glutamato é um neurotransmissor. Olha o tanto de receptor que tem essa merda. Significa que tem várias partes do seu corpo que vai agir de forma diferente à ação do glutamato. Tem o GABA, tem a dopamina, tem a noradrenalina e adrenalina, ou norepinefrina e epinefrina. Tá vendo lá? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Tem histamina, tem serotonina, tem as purinas e tem os muscarínicos. Lembra? M1, M2, M3, M4, M5? Tá. Esses que eu estou circulando agora para você, isso é adrenérgico, isso é colinérgico. E o resto? E o resto? É não adrenérgico, não colinérgico. Então a gente chama todo esse resto de não adrenérgico, não colinérgico. Mas eles fazem parte de qual sistema? Límbico. E o sistema límbico é o sistema das suas emoções, da sua raiva, da sua tristeza, da sua alegria, do reconhecimento ao outro, de achar que o mundo é rosa, preto, sei lá. É o límbico. É o que é responsável, então, por receber e processar a informação. Não sei se eu posso usar essa palavra, mas entenda, emotivamente, com emoção. Significa, se você tem algum defeito no nosso sistema límbico, a pessoa tem algum tipo de transtorno social. Então, não estou justificando, hein? Estou ponderando. É diferente. Mas existem, por exemplo, transtornos sexuais compulsivos que está relacionado a defeito genético límbico. Sim? Então a pessoa ela é tarada no sentido de agressão mesmo, por causa de um problema de sistema límbico. Tá bom? Existem câncer no sistema límbico em que você deixa de reconhecer o outro enquanto gente. Tipo, você olha para a pessoa e pensa que ele é uma cadeira. Perde qualquer tipo de sentimento. Isso não é maldade da pessoa só. Claro que tem também, não estou dizendo que não tem. Mas pode ser problema no sistema límbico da pessoa. Certo? Tem um tumor no sistema límbico, aí as sinapses deixam de acontecer, a pessoa deixa de ter a sensação ou o processamento da informação que aquilo é um ente querido, que aquilo é sua mãe, que aquilo é seu filho, que aquilo é seu irmão. Tipo psicopatia. Eu não estou falando que todos são, hein? Não estou falando que não tem gente ruim no mundo, não. Não é isso. Estou só dizendo que o sistema nervoso límbico brinca nessa... resolve um pouco desses problemas. E aí, estou com alergia, para variar. Muito tempo que eu não dava alergia. Tenho que te mostrar uma coisinha que não está aqui não. Que está onde, hein? Tenho que te mostrar uma ideia que está aqui. Então, isso que está em
verde destacado na imagem para você é o seu sistema límbico. Então, todas essas partezinhas destacadas, certo? É o que a gente chama de medula cerebral. Então, o córtex está aqui, ó, né? Você tem o córtex pré-frontal, nananana, e essa é a parte límbica. Então, é aqui que você tem a sua amígdala, corpo caloso, fórnix, o hipocampo, hipotálamo, tálamo. Tem esse videozinho que é muito legal. Eu só vou passar para você, eu não vou nem deixar o som, mas ele vai mostrar então, está em inglês esse vídeo, mas ele vai mostrar as partezinhas lá do sistema límbico. E aí quando você estiver lá na anatomia, você vai visualizar exatamente isso. Ó. Ele está abrindo então, claro que isso, né? A mesma coisa que você vai visualizar lá. E essa é a representação do seu sistema límbico. Essa aí, ó. É isso que faz você ser você. Tá? É isso que te dá as emoções. Então, aquelas sinapses que não é adrenérgica e não é colinérgica, elas acompanham o sistema límbico. Não significa que o sistema límbico não coordene o simpático e o parasimpático. Coordena, auxilia, influencia, tá bom? Então, eu disse para você. Oi? As drogas ilícitas mesmo. Lícitas. Ilícitas. Quando consumidas, elas causam alucinação e a pessoa não reconhece as pessoas, né? Atrapalha o sistema límbico. Aí ela age como um desses. Neurotransmissores. Exatamente. Depende da droga que a gente está falando, né? A maconha não age aqui, não. Maconha não. Cocaína. Nossa, a vida é assim. A vida, isso aqui acaba. Alergia em tudo. Vou deixar aqui, senão acaba mesmo. A própria psicopatia está ligada ao sistema límbico. Não é que está associado. Assim, eu estou dizendo para você que existem situações em que a pessoa tem algum problema de tumor, por exemplo, em sistema límbico, e ela muda o seu comportamento a partir do tumor. Não estou falando que a psicopatia ela é um caso de problema de sistema límbico, não. Mas é exatamente o contrário. Se você tiver um problema no sistema límbico, você pode ter comportamentos psicopatas. Tá bom? Não existe, eu nunca vi, uma relação em todo psicopata tem problema no sistema límbico? Provavelmente não. Não é isso. Tá? Mas muitos têm. Então a gente não pode ignorar isso, assim, falar, não existe. Existe. Mas quando não é no sistema límbico, é onde? Aí pode ser trauma de infância, sei lá, milhões de outras coisas. É verdade, pode ser. Não obrigatoriamente. Tipo assim, quando eu estou falando para você que o problema do sistema límbico de tumor é um defeito anatômico. Né? Você vai ter células a mais, células a menos, é um problema anatômico. Beleza? Que muda o comportamento. Então, um trauma não aumenta ou diminui o sistema límbico. Tá? Então, eu não estou percebendo, por isso que eu falei que não justifica, mas ajuda a pensar sobre. Beleza? Então, ó, quando você pega glutamato, GABA, dopamina, histamina, serotonina, muscarínico, quase todos estão representando o sistema límbico, que é o não adrenérgico, não colinérgico. Beleza? Perceba que não são todos, mas é a grande maioria. E esse sistema límbico, ele, mais uma vez, ele participa do sistema ou auxilia o sistema adrenérgico e colinérgico. Tá? Isso é verdade. Então, por exemplo, quando eu falei para você, quando você gosta de uma pessoa, vê a pessoa e seu coração acelera, é um sistema, uma resposta adrenérgica? Não é. Na verdade, começa com o límbico, termina com o adrenérgico. Mas se não tivesse o límbico, o coração não aceleraria.
Então é uma consequência da resposta límbica. Entendeu a ideia? Então você tem que... Você já viu falar assim? Nossa, quando eu como chocolate eu libero serotonina e dá sensação de prazer? Já viu isso? Você, mulher, quando provavelmente está nesse período pré-menstrual, come muito mais chocolate que o normal. É porque você está liberando isso, e isso dá sensação de prazer. Bem, isso dá sensação de prazer, na verdade, para qualquer outra coisa, quando você libera a serotonina. Tá. Léo, o medicamento GABA, ele age como se fosse serotonina, né? Ele é um antidepressivo. Não, mas ele não age na serotonina, não, ele age aqui, ó. Então, mas ele vai ter a mesma função do chocolate, por exemplo. Regulando o GABA. É porque são duas moléculas diferentes. Isso aqui é a 5-hidroxitriptamina, a serotonina. E o GABA é gama-amino-butirato. Acabei de esquecer o nome dele. GABA. São moléculas diferentes. Então perceba, queridos, qual é o difícil disso tudo? Porque a coisa vai ficando... E aí, é claro que eu vou te falar de forma geral, porque senão vai virar uma zona. Mas, primeiro, olha para essa sequência de eventos. Olha para isso. Para você falar assim, não, puta que pariu. Eu quero que você olhe para isso, ó. Isso aqui é um aminoácido. É a tirosina. Oi, tirosina é um aminoácido. Se você olha para isso e compara com o de baixo, então, compara esse com esse. Qual é a diferença? Só tem um. Percebeu lá? Bem, esse aminoácido, quando ele sofre uma hidroxilação, ele se transforma na dopa, que é um neurotransmissor. Quando compara a dopa com a dopamina, perdeu isso, ó. Viu lá? Aí você tem a dopamina. Compara a dopamina com a noradrenalina. Está vendo essa hidroxila aqui? E se você comparar a noradrenalina com a adrenalina, é esse CH3. Olha o quão pequeno é as modificações para você ter diferentes respostas no seu corpo. Então, coloca uma hidroxila, tira um CO2, coloca uma hidroxila, coloca um CH3, você muda a molécula e muda a resposta. E aí, se você pensar, ó, dopa e dopamina é não adrenérgico, não colinérgico. Noradrenalina e adrenalina é sistema nervoso simpático. E todos vieram de um mesmo aminoácido, tirosina. Viu que loucura que é isso? Legal que é isso? E aí, para você não esquecer, ó, essa molécula, que é a noradrenalina, você vai pensar sempre nela como um neurotransmissor. Então ela está fazendo sinapse. E essa molécula aqui de baixo, ó, que é a adrenalina, ela vai ter tanto função hormonal quanto de neurotransmissor. Então isso é um neurotransmissor, NT. E isso aqui, além de ser NT, pode ser hormônio. Que não escreve. Lembra que neurotransmissor está relacionado com sinapse. E hormônio não é sináptico. Tá? Fechou? Entendeu? Bonitinho. Aí a coisa vai ficando difícil. Por que vai ficando difícil? Porque você sabe que os receptores metabotrópicos podem tanto ativar a adenilato ciclase. Então, essa historinha você já conhece. Tá lá, ó. Proteína G, subunidade alfa, desloca pela membrana plasmática, adenilato ciclase converte o ATP em AMP cíclico, e aí você tem a resposta celular. E, da mesma sorte, você vai ter a resposta de ativar a fosfolipase C. E aí, você vai tirar uma foto disso pra gente. Porque todas essas moléculas, elas ativam a adenilato ciclase. Então, acetilcolina, o muscarínico,
Tá bom? E aí são os muscarínicos pares. Os agonistas. Nossa, aqui eu coloquei errado, hein? Aqui está fosfolipase C. Peguei o slide errado. Perdão. Para esse slide, perdão. Isso estava errado. Perdão. É esse. Esse aqui todos ativam a adenilato ciclase. Todos. Beleza? Então você tem corticotropina, hormônio liberador da corticotropina, dopamina, hormônio folículo-estimulante, glucagon, histamina, folículo, tudo. E os neurotransmissores, serotonina, tá? Adrenalina, beta-adrenérgico, noradrenalina, beta-adrenérgico. Isso tudo ativa. E aí qual que é o foda? Você tem que decorar isso. Assim, claro que você vai decorar para a prova, né? É meio que para a sua vida, assim, você tem que decorar. Esses são o que ativa a fosfolipase ciclase e esses são o que ativa a fosfolipase C. Aí você tem lá acetilcolina muscarínica ímpar, os agonistas alfa-1 adrenérgico, ATP, auxina, glutamato, serotonina, de novo, hormônio antidiurético. Isso é chato, né? Porque além de você saber quais são os receptores metabotrópicos, e eu nunca vi ninguém decorar isso, você tem que saber assim, não é que você tem que saber, né? Você tem que ter ideia. Caraca, no glutamato, qual que ativa a fosfolipase C e qual que ativa a adenilato ciclase? Os GABAs, a mesma coisa. Dopamina, a mesma coisa. E isso é chato pra caralho, ficar fazendo essa associação. Mas os mais importantes você vai ter que lembrar, que são esses e esses. O resto, só saiba que faz um ou outro, tá? Que você vai usar muito pouco na sua vida. A não ser que você queira trabalhar com neuro, né? Mas caso contrário, use-se muito pouco. Tá. Estou tentando fazer o mais rapidinho que eu consigo. E quais são os receptores metabotrópicos e quais são os ionotrópicos? Tira uma foto para mim. Então você vai perceber que alguns receptores é porque tem mais de uma subunidade, né? O NMDA, carnato, o GABA, glicina, acetilcolina, nicotínico, serotonina, purinas. Então, tudo isso aqui são receptores. E olha a quantidade que tem. E não são todos que estão aqui. Aqui a gente só está pensando nos receptores metabotrópicos e ionotrópicos. Existem vários outros, tá? Então, essa ideia de receptor, você fala, nossa, tem receptor pra caralho. Depende muito onde o hormônio ou o neurotransmissor está agindo, para a gente ter a resposta que a gente quer. Então, para que isso serve na prática? Pensa assim, ó, só para você entender. Eu vou representar aqui um hominho. Esse é o nariz, é a boca do hominho, tal. Tá lá a barriguinha do hominho, o inimigo dele. Beleza? Aqui está o coração do hominho. Coraçãozinho. E aí, você teve uma resposta, por exemplo, adrenérgica. Pensa aí. Nossa, eu tive uma resposta adrenérgica. O que significa isso? Significa que você vai ter uma vasoconstricção periférica e uma vasodilatação central. O que significa? Que o seu sangue sai da periferia e vai para o centro. Aí a pessoa fica pálida. Mas a resposta é adrenérgica. Significa que o neurotransmissor é adrenalina ou noradrenalina. Como que você tem? O que explica ter uma vasoconstricção periférica e uma vasodilatação central? Como é que você explicaria isso? Porque aqui tem diferentes receptores. Diferentes receptores para o mesmo sinal. Então, enquanto um receptor faz a vasoconstricção, o outro receptor estimula a vasodilatação. Beleza? Por isso que você tem respostas diferentes a partir do mesmo sinal. Porque você tem diferentes receptores para aquele sinal.
Logo, diferentes respostas. Uma pode ser ativando a adenilato ciclase, o outro pode ser ativando fosfolipase C, e aí pode. Tá? Porque isso é meio que decorar no final. Entendeu a ideia? Para que isso serve? Show de bola? Agora, a gente muda a brincadeira. Acho que você entendeu. Agora a gente vai numa coisa que eu acho muito legal. Que é, por que você vai fumar maconha com mais alegria? Beleza? Então a gente vai brincar agora. Eu não estou fazendo apologia às drogas. E essa é a nossa. Vou deixar uma mensagem muito boa para vocês. Essa mensagem, nossa, vale a pena. Podia estar aqui falando de Alzheimer com o Marcos. Você não vai ter Alzheimer nem Parkinson, vai falar. Fisiologia bioquímica do sistema endocannabinoides. É esse o momento, galera. Agora sim a vida vai valer a pena. Essa é a nossa. Esse é o fim, hein? Vou escrever bem grandão aqui. Calma. Esse é o nosso fim. Sim, o fim não é fumar maconha, não. O fim é acabar as aulas. Ai, que alergia do capeta! Podemos? Bem, o seu corpo produz endocannabinoides para regular o seu sistema límbico. Curtiu a ideia? Então, o seu corpo produz endocannabinoides para controlar qual sistema? Límbico. E o sistema límbico, ele está relacionado, mais uma vez, com um monte de função dentro do nosso corpo. E ele estimula e regula o sistema adrenérgico e colinérgico. Fechou? Mas, essa primeira figura está mostrando para a gente os endocannabinoides e os fitocannabinoides. Então, os endocannabinoides são os canabinoides produzidos pelo nosso corpo, é isso. E os fitocannabinoides, claro, produzidos por uma plantinha chamada de cannabis. Dos fitocannabinoides, você tem uma gama de moléculas, perceba. A problemática é essa aqui, ó, o THC, certo? Esse é o demôniozinho. Mas, o que a galera chama de bola da vez é esse aqui, ó, o CBD. Esse é o fodástico. Esse tem um monte de estudos em cima dele relacionado com cura de várias, ou cura não, né? Tratamento de várias patologias, tá? Então, o que é permitido hoje? Você fumar maconha? Não. Mas você tomar fármacos que têm alta concentração disso, de um fitocannabinoide. E esse fitocannabinoide vai ter uma relação direta com dois endocannabinoides, que é esse e esse. Tá? Então, quimicamente eles parecem ser diferentes na sua estrutura molecular, mas quando você desenha eles em um espaço de bola, você percebe que eles parecem muito. Então, o CDB, o THC, eles vão agir nos mesmos receptores
dos endocannabinoides. Tá bom? Isso já é vendido em vários locais. Tá? Então você tem aí uma gama de produtos que são vendidos e que tem alta concentração de CBD. Para que isso serve? Qual a lógica? Olha para isso. Olha que genial que é. Olha essa pessoa. Ela tem Parkinson. Deixa eles conversar. Olha como é que ele está. The best way to take it is put it under your tongue and rub it in your cheek. Ele está tomando Don't do CBD. too much, you're going to be asleep all afternoon. So, you know what you should do? Don't try to communicate, just relax. 1,37. See what happens. We know from animal experiments that the endogenous cannabinoid system is very important in regulating motor activity, the very type of activity that is impaired in Parkinson's disease. From animal experiments, we also know that Olha isso, os dois frutos certain depois. branches of the endocannabinoid system is helpful in relieving symptoms. É disso que a gente está falando. Finally, from anecdotal information, Zerou. that certain patients Perceba? who smoke marijuana experience 5 minutinhos. of their symptoms. O CDB já está fazendo efeito e ele agora controla os sintomas do It's Parkinson. just a single drop, and his hands afterwards were rock steady, and the dyskinesia. Absurdamente genial. Não, mas eles só aqueles sintomas. Não cura não. Não cura não. Hã? Mas ele tem os sintomas da chapado. Não. Ou ele só diminui os sintomas realmente? Só diminui os sintomas. O que chapa você é o THC. Ah, tá. O CDB, não. Eu vou te mostrar por quê. Ou o que os estudos apontam. Mas é disso que a gente está falando. É muito genial. É muito genial. Primeira ideia que a gente tem é o seguinte, ó. Para você entender isso bonitinho. Como que ocorre? Na verdade, não é a formação dos endocannabinoides, mas como é que eles vão agir no nosso corpo. Bem, a ideia é mais ou menos essa. Isso aqui é um neurônio pré-sináptico e aqui é um neurônio pós-sináptico. Então a gente está vendo uma fenda sináptica. Tá? E isso aqui é um lipídio de membrana do neurônio pós-sináptico. Beleza? E esse lipídio de membrana é que tem o ácido graxo que vai dar a produção dos endocannabinoides. Então, você tem a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Está lá o neurotransmissor. Ele vai se ligar a canais iônicos ou ele vai se ligar... Ele vai se ligar a canais iônicos e aí você tem fluxo de íons, tá bom? Ou ele vai se ligar à proteína G, subunidade alfa, adenilato ciclase, nesse caso né, é fosfolipase C, e aí você tem a liberação de 2 lipídios de membrana. E esses lipídios de membrana é os endocannabinoides. Tudo bem? Então, endocannabinoide é um lipídio de membrana que é retirado, né, metabolizado pela fosfolipase. Não é a fosfolipase C obrigatoriamente. Lembra que existe a fosfolipase A1, A2, AC e AD? Lembra disso? É uma dessas fosfolipases. E aí o que ele faz? Ele sai da célula e ele vai inibir ou estimular alguma resposta pré-sináptica. Então é como se você falasse, neurônio pré-sináptico, para de trabalhar um bocadinho. Essa é a ideia. Então, os endocannabinoides vai regular uma resposta pré-sináptica. Então, tá aí, ó. Esse artigo ele foi publicado em 2015 e ele está falando exatamente essa ideia. Dá uma olhadinha para lá, ó. Aqui é o nosso neurônio pré-sináptico. Aqui é o nosso neurônio pós-sináptico. E aqui é o neurotransmissor, no caso o glutamato. Então a gente está vendo uma resposta glutamatérgica.
Se é uma resposta glutamatérgica, não é nem simpático nem parasimpático. Tá claro isso? Beleza? Então a gente está pensando em sistema límbico. Beleza? E aí você vai perceber que, além dos, falei mais uma vez, o sistema límbico influencia os outros sistemas, não esquece dessa informação. Então, quando você tem a liberação do glutamato na fenda sináptica, ele vai ter a entrada de íons, sódio, cálcio, e ele também vai interagir com o receptor do glutamato. Está aqui, ó. O receptor do glutamato. Está associado à proteína G. Quebrou o lipídio de membrana, está vendo? Fosfolipase C beta. E aí você tem a produção dos endocannabinoides. Esse endocannabinoide sai do neurônio pós-sináptico e vai lá no neurônio pré-sináptico. E aí ele vai regular o neurônio pré-sináptico. Na maioria das vezes é inibindo a resposta pré-sináptica. Hoje existem estudos que falam também que ele pode, em alguns casos, estimular a resposta pré-sináptica. Isso depende do quê? Isso depende de qual endocannabinoide está sendo avaliado. Certo? Você tem diferentes endocannabinoides com diferentes respostas pré-sinápticas. Então é como se fosse um feedback negativo. Entendeu a ideia? Sim? Então é assim que você tem a brincadeira. Dá uma olhadinha para lá. Ó, endocannabinoides é o que você produz. Agora mesmo a gente vai chegar lá na plantinha. Então os endocannabinoides, eles vão regular todo o seu sistema nervoso parasimpático, e aí eles influenciam em todo o restante, como eu disse para vocês. Então vai regular tudo no final. Eles estão associados. Tá lá a anandamida e o ácido, né? Tá lá os receptores. E vai, filho. Então, lá no nosso neurônio, ó, eu estou pensando no neurônio GABAérgico, não, desculpa, glutamatérgico, que é o glutamato. Você tem a liberação do glutamato. Está lá. Liberou lá o neurotransmissor, ó, glutamato. Muito bonitinho. E aí forma os endocannabinoides que regulam o pré-sináptico. Acho que você entendeu a lógica. Está lá, ó. Liberou o glutamato. Vai liberando o glutamato. Vai tendo a resposta celular. E aí eu preciso de parar de liberar glutamato. E aí os endocannabinoides serão produzidos. E eles vão regular a resposta. Tá aí o endocannabinoide, viu? Sai aqui. E eles vão, por exemplo, bloquear canais, regular a membrana pré-sináptica. Essa é a lógica dos endocannabinoides. Beleza. Mas, e os fitocannabinoides? E o canabidiol e esse demônio desse THC? Demônio não, né? E o THC. Então, tá aí as duas moléculas. Tá? THC é essa, tetraído canabidiol, e o canabidiol é esse. A ideia é, eles apresentam funções diferentes, ou causas, coisas diferentes. Então, enquanto o THC dá disforia, alucinação, pensamentos anormais, sonolência, o canabidiol, ele regula ansiedade, epilepsia, anticonvulsivante, anti-inflamatório, tratamento de distúrbio do sono. Por que isso acontece? Bem, porque você vai ter dois receptores diferentes, que é o receptor CB1 e o receptor CB2. Não, esse aqui, ó, é o THC e esse é o canabidiol. Perceba que
existem receptores CB1 que reconhece o THC no sistema nervoso, sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular. Então, quando ele age no sistema nervoso, ele causa alucinação. Estou vendo gnomos. Beleza. O canabidiol não tem receptor no cérebro, porque no sistema nervoso, o do canabidiol é o 2, e não tem dele no sistema nervoso. Por isso que ele não tem tanto efeito colateral, no sentido de alucinação, ficar chapado, etc, 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 como o THC. Te respondi? Sim. E aí, você vai ter duas possibilidades para você mexer com isso. Ou você vai comer bolinho, ou você vai fumar. Bem, e o que eu quero que você observe nesse videozinho? Ó, aqui vai estar os dois sistemas, sistema respiratório e sistema digestório. Então, eu vou pegar um alimento que é rico em CDB, ou eu vou inalar o CDB. E aqui está o tempo, ó. Essa bolotinha é o tempo. Olha para o tempo. Então, é no mínimo 2 vezes mais rápido quando você está via sistema respiratório, quando comparado via sistema digestório, o uso do THC. Show de bola? Tá. Onde que esse canabidiol ou esse THC vai atuar? Qual é a lógica disso? Bem, isso serve tanto para o canabidiol quanto para o THC. O que vai mudar é o receptor. Acho que você entendeu. Mas a resposta dentro da célula é muito parecida. Então, ó, isso é um outro neurotransmissor, tá? Não é mais o glutamato. Esse é o nosso amigo, essa é a nossa amiga dopamina. Então, quem nunca viu uma dopamina, fala, oi, dopamina. Lembra que eu mostrei para você que isso veio da tirosina? Aí a tirosina recebeu uma hidroxila, virou dopa. Aí a dopa perdeu o ácido carboxílico, que virou dopamina. Bem, então essa aqui é a dopamina. Então a gente está nos receptores dopaminérgicos, beleza? Pensa nisso aí. Então a dopamina, lembra que ela é metabotrópica? Então a dopamina interage com o receptor, associado à proteína G, subunidade alfa, adenilado ciclase, converteu o ATP em AMP cíclico e você teve a resposta dopaminérgica. Bem, e essa dopamina, e essa resposta é ativar a proteína quinase C. Bem, o GABA, perceba que isso é dopamina. Agora a gente vai para o GABA, que é outro neurotransmissor. Está acompanhando? Então, você não pode perder a ideia, ó. São 3 sistemas que a gente está vendo. O primeiro é o glutamato, o segundo é a dopamina e o terceiro é o GABA. 3 coisas. Não esquece disso não. Qual que é o primeiro? Glutamato, dopamina e GABA. Isso tudo faz parte do límbico, não adrenérgico, não colinérgico. Show? Porque é nesses sistemas que você vai perceber que a droga vai agir. Então, vamos lá para você para ficar feliz. Ó, de novo. O nosso... Ai, meu Deus do céu. Tá aqui, ó, de novo, ó. O nosso glutamato, ele vai estar estimulando a produção dos endocannabinoides. Fechou? Endocannabinoides. E o endocannabinoide vai lá e brinca. O nosso GABA vai estar dando a resposta GABAérgica. Muito bonitinha, por sinal. Desculpa, não é a nossa dopamina. Vai estar dando a resposta dopaminérgica. E agora o nosso GABA, você vai perceber que é muito parecido. Olha lá. O GABA ligou no receptor associado à proteína G, subunidade alfa, ativou a fosfolipase C, liberou PIP2, IP3 e, nesse caso, o GABA, ele
faz com que haja uma diminuição da liberação do íon cálcio, do retículo endoplasmático. Beleza. Agora, a junção de tudo, para você entender a ideia do canabidiol, a ideia do THC. Beleza? Ele interage com o receptor, pode ser o CB1 ou o CB2, e diminui a atividade da adenilato ciclase. Outra possibilidade, ele interage com a fosfolipase C e vai diminuir também a liberação do cálcio. Para que isso serve? Olha para esse vídeo que você entende. Para que eu estou falando isso tudo? Olha o vídeo. Ó. Tá lá o seu sistema nervoso. Tá lá, tá vendo o impulso nervoso acontecendo aí bonitinho? Então, vou parar aqui. Olha isso, ó. Isso é a dopamina. Beleza? Então, na verdade é um neurônio dopaminérgico. Então, o neurotransmissor que vai rolar lá é a dopamina. Isso aqui, ó, é um neurônio inibitório. O que ele vai liberar? O GABA. Belezinha? Você vai perceber, olha lá, o GABA vai vir, liberou, e aí a velocidade dopaminérgica diminui. Conseguiu perceber isso? Sim? Nossa. Então, quando você pensar, nossa, para que serve o GABA? Ele é uma via inibitória de sistema nervoso. O GABA. Dopamina é uma via estimulatória de sistema nervoso. Aí você pensa, beleza, Léo, entendi. E onde entra o THC nessa brincadeira? Bem, lá, ó, olha os endocannabinoides. E aí vai funcionar da mesma forma quando você pensar nos fitocannabinoides. É a mesma ideia. Ele vai se ligar ao receptor, que pode ser o CB1 ou o CB2. Está lá então o endocannabinoide. Interagiu lá. Perceba que ele agiu no neurônio GABAérgico. Beleza? Tá lá. Você está conseguindo perceber que aqui dentro, ó, tem 3 bolotinhas rosas? Sim? E o que o endocannabinoide faz? Agora só tem uma. Visualizou isso? Significa que essa resposta GABAérgica, que significaria, nossa, estou inibindo o neurotransmissor lá, dopaminérgico, vai ser diminuído pela resposta dos endocannabinoides. Está vendo lá que o GABA diminuiu lá dentro? Sim? Você fala, nossa, então estou fazendo agora com que o sinal seja diminuído. Então a minha resposta dopaminérgica, ela continua bonitinha num primeiro momento, depois ela para no segundo momento. Entendeu a ideia? Sim? É dessa forma, e o canabidiol vai agir nessa mesma frequência aí. O nosso querido amigo THC vai ter a mesma ideia dos endocannabinoides. Olha, as moléculas se parecem, tá vendo? Nossa, que bonito. E vai ter exatamente a mesma ideia. Fechou? Para que isso a galera tá usando? Oi? No caso, o THC, ele vai inibir o GABA ou ele vai inibir a dopamina? Ele inibe o GABA. Ele faz com que a resposta dopaminérgica seja acelerada. Por isso que você tem lá sintomas de euforia, certo? Sentimentos de felicidade, riso espontâneo, porque a sua resposta dopaminérgica está bem feliz. Entendeu isso? Tá. O que as pesquisas têm mostrado para a gente? Que eu acho que a gente já cansou. Câncer e canabidiol. Você vai perceber que o canabidiol
ao agir nos seus receptores CB1, CB2, e hoje eles têm encontrado outros receptores, eles vão aumentar a capacidade de morte celular, aumentar a capacidade do repouso do ciclo celular, diminuir a proliferação, diminuir a angiogênese e diminuir a metástase. Então, o uso do canabidiol em receptores de células cancerígenas fazem com que a mitose sucessiva seja diminuída. Então, nossa, o canabidiol é muito legal para o câncer de mama. As pesquisas têm demonstrado que sim, que é muito legal. Beleza? Canabidiol e dor. Bem, o canabidiol, ele melhora a sensação, ou como é que eu vou falar isso? A resposta da morfina. Então, olha para esse gráfico. Nesse gráfico você vai ter o efeito máximo da analgesia com intervalos de duração das drogas em minutos. O pretinho é só o canabidiol, e depois, o que eu quero que você visualiza, é esse quadradinho, ó, que é o canabidiol mais morfina, esse quadradinho, que é o gráfico aqui de cima. Então, se você comparar a boladinha branca, é essa, que significa só morfina. E se você der para o seu paciente morfina mais canabidiol, significa que o efeito analgésico aumenta. Você deve estar pensando, mas isso serve para quê? Provavelmente você já viu pessoas que estão em casos terminais de câncer tomar morfina. E eles falam, nossa, nem a morfina adianta mais, a pessoa não para de sentir dor. Se você aplicar, além da morfina, o CDB, ela consegue suportar mais a dor. Então, para uma situação paliativa, claro que isso é absurdamente genial. Então, qual é a ideia por trás disso? Bem, você vai ver também no terceiro período, você está vendo aí, ó, parte do seu sistema nervoso central. Você está visualizando o nervo motor e o nervo periférico, e esse aqui petitinho é o nervo associativo. E o CDB vai agir justamente ali, ó, no nervo associativo, fazendo com que a resposta seja aumentada. E aí você tem mais processo de analgesia. Quando eu falo resposta aumentada, é a resposta da analgesia aumentada. Essa é a ideia, é isso que a galera tem estudado com o nosso canabidiol. Bem, tem várias outras pesquisas brincando com isso. Canabidiol atenua a esteatose alcoólica induzida, né? Esteatose hepática induzida pelo álcool. Tipo, fumar maconha e tomar cerveja, você recupera seu fígado. Canabidiol melhora o sinal da anandamida e alivia sintomas psicóticos da esquizofrenia. Canabidiol, mais uma vez, um efeito de droga. Eu não passei para vocês, que não sei se vocês vão querer ou não, mas canabidiol, ele tem uma grande atuação na doença de Parkinson, na doença de Alzheimer, na esclerose lateral amiotrófica e numa síndrome de Huntington, sei lá como é que é isso, certo? Então o canabidiol, ele atua sim na doença de Alzheimer, na doença de Parkinson, na esclerose lateral amiotrófica. Perceba, estou falando do canabidiol, não estou falando do THC, tá? Existe uma briga ainda hoje gigante falando do THC e falando do nosso canabidiol. Fim.
Esse aqui também é um outro artigo, ó, publicado recentemente, usando o sistema endocannabinoide e a exploração terapêutica da esclerose múltipla. É muito legal isso. A galera tem trabalhado muito em cima disso. Pessoas, aí eu pergunto para vocês, vocês quem sabe? Para mim ia demorar mais tempo. Vocês querem outro intervalo e falar de Parkinson e Alzheimer ou não precisa? Para descansar. Não, depois eu podia falar um pouquinho da prova, né? Porque depois que já é a prova. Qual prova? Não, vai ser fácil. Mais ou menos o que você tá vendo? Porque na primeira parece que São todos, vai cair coisa do sistema digestório, coisa do sistema excretor e do sistema nervoso. Pra você ver como é que a vida é triste. Mas mais ou menos o quê? Léo, Posso passar? Não, vai colocar a pastilha daquele tamanho, não vai responder não. também, né? Tá bem legal a prova. Uma lista meio que resumo da primeira etapa. O caso mesmo Não, que mas coloquei. Não, foi só o tipo checklist. O que vai cair? Colocaria para vocês. não teve um caso também que caiu os três, caiu gasometria. No caso de Isso, foi um caso que você colocou os três. Mas aquele é caso de metabolismo mesmo, só pra gente. Mas não vai ser daquele tamanho, não, claro que não. As perguntas bem diretas. Vai ser bem legal. A prova vai ser em dupla. De novo. Vai ser na folha mesmo, né? Vai cidade. Eles não compraram novos tablets. Nem a internet eles arrumaram. vai ser ou não? Mas só vai ser na folhinha. Vai ser do mesmo jeito da passagem. Eu não tenho como eu contar para vocês, porque eu só selecionei as figuras, eu não fiz as questões. Então não sei. Imagina. Mas assim, eu acho que tá bem legal a prova, não vai estar difícil não. Você vai estudar pensando assim, nas ideias de aplicação, né? Como é que a gente aplica essas coisinhas que a gente estudou na prática. Beleza, pessoal? E aí, a gente vai brincar de Parkinson, você acha? Dá um tempinho, né, pra gente descansar, senão ninguém... Eu nem consigo falar mais nada. Tá bom.